Hoje eu inicio com vocês uma aula sobre a introdução à pedagogia griot. Meu nome é Silvânia e eu peço licença para cantar para vocês, antes da minha apresentação, para trazer aqui também os meus ancestrais. É bonita minha chegada, é bonita minha chegada, eu vim aqui saber se é bonita minha chegada, é bonita minha chegada, é bonita minha chegada, eu vim aqui saber se é bonita minha chegada. E é bonita também a chegada de vocês nessa grande roda, a roda em que vamos falar sobre a pedagogia griot. E eu peço licença aos meus ancestrais. Eu peço a bênção à minha avó. Minha avó, que é descendente de indígena. Minha avó Joana, que me ensinou os saberes das ervas. Eu sou Silvânia, professora Silvânia, formada em educação, mestrado em educação pela PUC. Sou alfabetizadora, sou uma lutadora pelas causas indígenas e as causas do povo negro. Eu assumo na minha pele, na minha ancestralidade, essa luta. E é com muito respeito que eu trago para vocês esse primeiro contato sobre a pedagogia griot. E eu peço licença a Lília Pacheco, que criou a pedagogia griot no Brasil, e é em nome da Escola de Formação na Pedagogia Griot que eu estou aqui. Então vamos lá começar. O que é a pedagogia griot? Uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim. A pedagogia griot, ela foi criada pela Lília Pacheco, tá? Com o apoio de outros educadores, com os Márcio Cares, que é o mestre griot. Mas Lília, com todos os textos que vocês têm nesses slides para acompanhar, foram escritos por ela. E em nome dela que eu estou aqui. Então, é uma responsabilidade muito grande para mim falar sobre a pedagogia. Então, a pedagogia griot, ela tem a sua prática no Grãos de Luz e Griot. E é aí que nós tomamos muito cuidado para falar de todas as ações que essa pedagogia faz, lá em Lençóis, na Bahia. Os estudantes, quando não estão no seu período de aula, vão para o Grãos, e lá eles aprendem pela tradição oral, todo o conhecimento que a pedagogia griot os permite ter. Então, nós vamos ver nessa aula que apenas um pouquinho sobre a pedagogia griot. É uma simples introdução, porque temos muito que estudar sobre ela. A proposta dela é entregar mito e arte, ciência, história de todos os saberes e os fazeres tradicionais da comunidade. E com isso criar um vínculo entre a tradição oral e a educação formal. Então, fique claro que a pedagogia griot, ela não vem substituir as outras pedagogias, não. Ela vem somar, ocupando espaço dentro das escolas, com educação formal, para que meninos e meninas, negras, negros, descendentes de indígena, possam trazer a sua ancestralidade, sim, para o espaço de sala de aula. E é claro que a gente toma todo o cuidado como educador para não deixar morrer ali a identidade desse menino e dessa menina. Então, a pedagogia griot vem trazendo, pouco a pouco, como nós podemos unir a tradição oral com a educação formal. E isso de diferentes formas. Nós temos aí nos slides, que vocês podem acompanhar, que a pedagogia griot, ela é uma facilitadora de rituais de vínculo e aprendizagem. Isso é bem importante a gente perceber. Entre as idades, uma pessoa mais velha traz grande conhecimento e pode passar para a criança. É claro que o espaço, o ambiente pedagógico, ele deve ser cuidado para que possamos entender e perceber que a aprendizagem passa de pai para filho, de avô para neto, de bisavô para bisneto e assim vai. E a metodologia da pedagogia griot é cheia de encantamentos vivenciais, então são vivências, são práticas vivenciais. Portanto, ao fazer parte de uma formação da pedagogia griot, não tem lá a escrita no primeiro momento, mas a oralidade, a escuta atenta do saber que o outro tem para passar. E é interessante perceber que quem são os responsáveis para passar essa informação são os educadores griots.
eles que participam das formações na escola de formação na pedagogia griot, bebem desse conhecimento, descobrem o próprio conhecimento que tem em si, que vem dos seus ancestrais, que vem da sua prática, do território de onde habita, de onde participa, para levar para conhecimento, para virar conhecimento. Então, a gente vai, com muito cuidado, pensar na metodologia da pedagogia griot, trazendo o quê? Que é a expressão da identidade. Então, cada pessoa, como sujeito, entra na roda, se apresenta, se mostra para o outro e é percebido e acolhido. E é interessante perceber também que essa metodologia e prática da pedagogia griot, ela permite que tenha um vínculo com a ancestralidade. Então, a identidade, a ancestralidade, e é um ritual de vínculo muito forte, porque se você sabe, aprende por participar, por vivenciar, você não esquece. Eu posso ler muitos textos, mas se eu não vivencio em mim, no meu corpo, é esquecido. Então, as práticas vivenciais da pedagogia griot têm esse cuidado de celebrar a vida, o direito à vida. Portanto, pensemos assim que para entrar numa formação da pedagogia griot, eu preciso me abrir para essa nova pedagogia que me permite não só ficar sentado esperando que venha o conhecimento, mas que eu também ajude a produzir esse conhecimento, tá? A pedagogia griot também, ela não vem nenhum momento tirar a outra pedagogia que já existe. A pedagogia formal está aí. O que importa, o que precisa acontecer é que as duas se unam e que as duas permitam que o conhecimento seja construído, mas um conhecimento sendo construído de maneira coletiva. E é interessante perceber que os educadores, todos os educadores que são os facilitadores dos rituais afetivos e culturais, eles são o quê? Responsáveis, principalmente para que esse menino e essa menina na escola seja um sujeito respeitado na sua identidade e no seu jeito de viver. Pensemos bastante sobre isso, né? Nessa primeira parte da nossa aula, eu trago para vocês o quê? Que a metodologia da pedagogia griot, ela é toda vivencial. São nas cantigas, são nas rodas, que a gente passa, na outra aula eu vou passar para vocês, passo a passo como é isso, mas só num canto, iniciar uma aula com uma música, já permite você perceber que a criança, ou o jovem, o adulto, ele se sente engajado na sua aula. E preste atenção que trabalhar a pedagogia griot é possível na metodologia dela, qualquer assunto, qualquer tema, desde que o sujeito crie um vínculo nesse processo de aprendizagem. E é interessante a gente também falar dos griots. Por que a pedagogia griot? Por que esse nome griot? Né? Como eu disse para vocês, essa aula é apenas uma simples introdução. Nós sabemos que, já conhecemos a palavra griot, essa palavra que foi abrasileirada pela Lília Pacheco, no dossiê da pedagogia griot. A palavra griot, ela deriva de griotte, que é uma palavra francesa. Só que para brasileirar essa palavra, trazê-la mais para o jeito brasileiro de ser, griot se aproximou mais. E soa nessa oralidade do jeito do brasileiro falar, do nosso português. Claro que na África, griotte, né, ou djeli, é aquela pessoa cheia de conhecimento. É uma biblioteca viva de uma comunidade. E é ele que detém o saber, as cantigas, as benzeções, todos os rituais, é o griot quem traz. Então, é importante perceber que assumir a pedagogia griot na nossa prática, a metodologia griot, não é algo tão fácil e simples assim. São rituais de bênção, rituais sagrados, que a gente se aproxima muito do conhecimento e dos saberes dos mais velhos de uma comunidade. Seja na comunidade indígena, seja no terreiro de candomblé. Então, é importante que a gente conheça, tenha sensibilidade e tenha o cuidado a ouvir. Então, a pedagogia griot, que foi criada pela Lília Pacheco, ela está aí há mais de 10 anos, acompanhando e dando formação para meninos e meninas e para muitos educadores por todo o Brasil. Alguns textos que eu deixo para vocês no final, como acessá-los, é interessante vocês perceberem que cada atividade vivenciada na pedagogia griot
ela é cheia de encantamento e ela é cheia de saberes. Saberes vindo de onde? Da oralidade e não do mundo acadêmico, né? Então, a oralidade é o veículo aí de informação que passa. Um fala e o outro escuta. E não é uma escuta qualquer, é uma escuta atenta do que o outro vai falar. E é importante perceber que nós, como educadores, eu levo para a minha sala de aula, porque eu estou com meu pé em sala de aula, a minha base é de lá que eu falo, eu levo as práticas da pedagogia griot, com todo cuidado, com todo respeito, porque nós temos estudantes que podem não entender. Vocês até com certeza já perceberam que quando vão trabalhar algum tema ligado a africanidades, alguém sempre fica assustado, fala expressões que a gente não gostaria de ouvir. Então, a pedagogia griot, ela mexe com muito cuidado com tudo isso. Então, trabalhando o corpo, trabalhando toda a vivência, sentindo ali no seu corpo cada vivência, o estudante não vai esquecer o assunto que ele estudou. Então, é interessante a gente perceber que os saberes compartilhados e vivenciados numa prática da pedagogia griot, ele é ideal, muito importante para que o educador e o estudante se sintam na mesma roda, se sintam na mesma circularidade. Portanto, cada encontro de formação da pedagogia griot, ele é feito na roda. E na roda, cada sujeito se apresenta, cada sujeito se sente o dono do saber, o dono, o responsável também para fazer com que esse conhecimento seja construído. Então, essa primeira parte, nós vamos deixar aqui essas informações. Na segunda parte, nós vamos tratar um pouco mais sobre os princípios da pedagogia griot, né? Como que é mesmo essa metodologia, como que eu vou trabalhar a pedagogia, as práticas, a metodologia da pedagogia griot na sala de aula, né? Então, ficamos assim, eu agradeço a presença de vocês, tá? E é com todo respeito, com carinho, que a gente começa essa aula da introdução à pedagogia griot, tá? Gratidão pela escuta e é assim que a gente fecha. Estamos de volta, né, nessa segunda parte. Eu sou a professora Silvânia, né? Sou mestre em educação e sou uma educadora griot. E como eu disse lá na primeira parte, vou repetir agora, eu estou representando a escola de formação na pedagogia griot. Essa escola de formação, assim como a metodologia, né, como essa pedagogia griot, ela foi criada por Lília Pacheco. E é em nome dela, né, de toda a equipe que trabalha com ela, que eu estou aqui. Então, com todo o respeito, né, que a gente pisa nesse chão da pedagogia griot, uma pedagogia que tem todo o cuidado de sempre valorizar quem construiu o primeiro saber. Então, a cantiga que eu cantei lá na primeira parte, né, que bonita a minha chegada, eu aprendi com o meu mestre griot, o Márcio Caires, que aprendeu com o Delvan, que é um jovem de um quilombo, ele é um quilombola, quilombo remanso, que aprendeu de um mestre de capoeira, calça furada. Então, é interessante a gente dizer de quem aprendeu, né? Até se cantamos uma ciranda, quem ensinou essa ciranda para você? Onde você aprendeu? E com quem essa outra pessoa aprendeu por quê? É um saber que foi aprendido pela metodologia, pela pedagogia oral, da oralidade. Então, eu ouço e eu digo de quem eu aprendi. Agradeço a presença de vocês aqui e nós vamos dar continuidade. Nós falamos, né, um pouco sobre a pedagogia griot, quem criou. Então, desde 1998, que Lília Pacheco, junto com mais Caires, eles eram educadores. E eles faziam que o conhecimento surgisse dentro dos passos onde eles passavam, de uma forma espontânea, valorizando o saber daquele espaço onde eles estavam, buscando nos mestres griots o que eles tinham para oferecer. E tem muito a oferecer para a gente que trabalha na educação formal.
Então, minha gente, vamos falar um pouco sobre os referenciais metodológicos da pedagogia griot, né? Como eu falei para vocês, toda aprendizagem que você tem dentro da pedagogia griot, você aprendeu uma cantiga, você aprendeu um jogo, você dá referência para quem você aprendeu. Então, a cantiga, como eu já disse para vocês, eu aprendi com o Márcio. Então, todas as atividades que eu faço com os meus estudantes, eu passo por de quem eu aprendi, certo? Então, vamos lá. Em relação aos referenciais metodológicos, a Lília Pacheco visitou, né, a educação biocêntrica. A educação biocêntrica, criada pela Ruth Cavalcante, né, e o Rolando Toro, foram dois escritores assim que ela visitou para ajudar a construir, a fazer a metodologia da pedagogia griot. Assim também, como ela visitou, né, a Educação para as Relações Étnico-Raciais Positivas, de Wanda Machado, com todo respeito, com todo cuidado a esses autores. E é claro, né, não podia ficar de fora desse processo metodológico a pedagogia de Paulo Freire, né? Então, o pensamento de Paulo Freire, o jeito que Paulo Freire apresentou para todo o Brasil, para o mundo a educação. Então, muitos dos textos que nós temos aí da pedagogia griot, né, que a Lília Pacheco com cuidado elaborou, ela visitou muito Paulo Freire. E essa questão dialógica, da roda, do cuidado da escuta, vem desses autores. E é claro que ela também teve cuidado de se sentir sensibilizada pelo pensamento e o jeito de trabalhar de Fátima Freire, né, em relação à marca do corpo, que aí vocês podem também encontrar dentro dos textos que tem as referências no final, como o Célio Turino, né, que trabalhou, né, a questão da cultura viva, também, né, em relação ao professor Sérgio Byron, que acompanhou e abriu espaço ali junto no Diversitas para a pedagogia griot, onde teve a formação. E aí é interessante perceber tantos autores que ajudou a construir essa metodologia, o quanto ela é especial, o quanto ela é importante, não pode ficar fora dos espaços escolares. Então, o jeito que os educadores trabalham nas escolas, né, que tiveram contato com a pedagogia griot, eles têm um jeito especial de trabalhar com seus estudantes. A lousa não é mais o objeto importante ali, mas a roda. É na roda que o conhecimento acontece. Então, é importante perceber que o corpo, o contato com o outro, ajuda você a construir o saber, te permite encontrar o conhecimento no outro. Que seja numa roda de capoeira, que seja numa congada. Então, são práticas. Então, é importante a gente perceber que a pedagogia griot tem a sua prática nesses espaços de cultura oral, né? A tradição oral, ela é o ponto essencial da pedagogia griot. Como eu disse para vocês, não é a escrita que vai me levar ao saber, mas é a vivência. Então, a gente tem aí, se vocês perceberem, todos os espaços de cultura oral, de tradição pelo Brasil, né? Nós temos a capoeira, como eu já disse, os torés em cada aldeia, celebrada por diferentes povos. E é claro que não dá para eu dançar o toré ou brincar com o toré dentro na sala de aula com meus estudantes, sem antes trazer de onde vem esse toré, de qual povo. Então, a gente entra aí na questão cultural. A mesma coisa se eu vou trabalhar a roda de coco, se eu vou trabalhar com os estudantes, os cantos de trabalho, e trazer ali as senhoras do bairro para junto participar dessa aula. Muitas senhoras com certeza foram lavadeiras na sua infância ou acompanhou. Então, olha aí a história de vida desses estudantes. Então, nós temos materiais para trabalhar. A pedagogia griot, ela nos dá um alimento. Então, como eu disse, é a tradição oral se aproximando da educação formal. Não que uma vá substituir a outra, mas sim vão somar. E o conhecimento vai sair muito mais leve, muito mais bonito. E a gente tem tantos outros espaços, tantas outras práticas, como as cirandas, como eu já falei para vocês, né? O teatro de ruas, fantoches, marionetes, tudo isso faz parte da prática da pedagogia griot, porque vem da produção do povo. Alguém, sem passar pela academia, produziu. E isso é conhecimento. Conhecimento que tem que ser valorizado. Não é menor.
não é um conhecimento menor se você leva uma brincadeira, não é um conhecimento menor se você leva a congada. Se você leva a congada para a sala de aula, você está trabalhando ali com os reis do Congo. E onde fica o Congo? Ah, lá na África. Então, olha aí, tantos saberes. É interessante nós pensarmos nisso e valorizarmos cada conhecimento que nossos estudantes trazem. E a pedagogia griot, ela se propõe a trabalhar com diferentes teorias metodológicas que brotam do povo. Não é algo produzido só na academia, é do povo. E que isso faz um elo, um vínculo muito importante entre o Brasil e a África, porque muitos saberes que nós temos aqui veio com o povo africano. E muitos saberes que temos vêm dos povos indígenas. Saberes simples, mas de uma importância tamanha. É interessante percebermos que cada atividade que fazemos ligada à pedagogia griot, ela precisa ser referenciada a cada povo. Se eu faço um canto, de onde veio esse canto? Ah, ele veio do terreiro? Ah, então vamos dizer por que veio. E por que estamos celebrando isso, tá? Importante também a gente perceber que a pedagogia griot, ela tem os seus princípios, são 6 princípios. Vocês têm isso no slide, tá? E cada princípio tem a sua importância. É interessante a gente perceber que a escola de formação na pedagogia griot, ela dá um apoio muito grande para cada mestre griot, né? Então, assim, é valorizada a comunidade. A comunidade é valorizada, a comunidade é respeitada com o seu próprio saber, né? Então, a gente tem o reconhecimento dos saberes, dos fazeres da tradição oral, que cada povo tem. E cada povo oferece, e crianças, jovens, mais adultos celebram isso junto. A valorização da diversidade étnico-racial, né? Identificando com certeza com a ancestralidade do brasileiro. Então, não podemos celebrar sem antes valorizar a nossa ancestralidade. Se estamos celebrando porque temos história, e a nossa história não pode ser apagada, né? É interessante também perceber o empoderamento da sociedade civil, né, quando ela está organizada, mediada por diálogos, por rodas de conversa, para que as pessoas encontrem juntas uma solução para os seus problemas. O fortalecimento também da capacidade de auto-organização, que a comunidade consiga se organizar e não que alguém organize por ela, né? Então, são os princípios que nós podemos acompanhar, ler com mais cuidado, tá? Para entender a metodologia da pedagogia griot. E é interessante também a gente perceber que só estudando, lendo os textos da pedagogia griot, que a gente vai entendê-la melhor. Mas eu digo para vocês que é fazendo os cursos da pedagogia griot que a gente vai entendê-la, porque é tudo vivencial. Eu falando aqui para vocês é apenas um simples e pequeno contato. O bonito mesmo é você entrar na roda, se apresentar, ser você, se sentir educador ou uma aprendiz griot. Eu me refiro como educadora griot porque eu estou em sala de aula, mas a pedagogia griot, ela forma os aprendizes griot, que é aquele que está junto do mestre, sempre pronto a aprender, a ajudá-lo. Importante para nós percebermos que em todos os espaços tem um mestre griot. Basta encontrarmos esse mestre, ter um contato com ele, vivenciar com ele os seus saberes, certo? Fiquem atentos aos slides que a gente fez, cuide de uma leitura atenta dos textos, tá? E a gente vai pensar agora sobre a atividade para vocês, tá? Eu deixei uma proposta de atividade para vocês visitarem o site da Pedagogia Griot, ler principalmente, né, a revista Diversitas, número 3, que saiu em 2008, simplesmente só sobre a pedagogia griot. Ali tem passo a passo. Leiam, façam um relato, pelo menos 2 laudas, tá? Sobre como você teve a sua formação, né, escolar e tente comparar com a pedagogia griot, né? O que é possível comparar? Que diferença tem de uma formação dentro da pedagogia griot e uma formação, né, na educação formal, certo? E você pode fazer também, se quiser, gravar um vídeo sobre alguma vivência que você tem, que você faz, que você acha que se aproxima da pedagogia griot também, certo? Então, gente querida, foi um prazer muito grande, tá?
iniciar com vocês, né, esse trabalho, essa proposta de aula, né, uma introdução à pedagogia griot, em nome da Escola de Formação na Pedagogia Griot. Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos. E agora, uma cantiga para terminar, né? Já que eu iniciei. Eu vou me embora, Tindondelê, debaixo das águas ninguém me vê, debaixo das águas ninguém me vê, por cima das ondas eu vejo você. Eu vou me embora. Essa cantiga é de capoeira de Angola. Quem me ensinou foi o Carica, que é mestre e é professor de capoeira de Angola, do Espaço Nzinga, aqui em São Paulo.